Muito bem, nossa oitava aula aqui do curso de Cálculo 1 e nessa aula eu vou falar com vocês sobre função inversa, tá? Mas antes da gente entender direitinho o que é uma função inversa, a gente precisa entender o que é uma função injetora e sobrejetora. Uma função f de d para e é injetora se acontecer essa condição que aqui está, né? F de x1 igual a f de x2 tem que implicar necessariamente que x1 é igual a x2, onde x1 e x2 são elementos do domínio. Então, quando uma função é injetora, a única possibilidade, né, de dois elementos terem a mesma imagem é se, na verdade, eles forem coincidentes, né? Então, f de x1 só pode ser igual a f de x2 se o x1 for igual ao x2. De modo equivalente, significa dizer o seguinte, que se x1 e x2 estão no domínio e são elementos distintos, as imagens correspondentes também serão distintas, tá? Então, a função é injetora se sempre que eu tiver x1 diferente de x2, o f de x1 for diferente de f de x2. Já a função f de d para e vai ser dita sobrejetora se a imagem de f coincidir com o contradomínio E. Né? Então, se a imagem de f é igual a E, onde é o contradomínio, a função é dita sobrejetora. Em outras palavras, para todo y em E, deve existir um x em D, tal que o y é igual ao f de x. Então, todo elemento de E é imagem de alguém de D. Então, uma função é sobrejetora se acontecer, né, esta condição. E a função vai ser bijetora se ela for injetora e, ao mesmo tempo, sobrejetora. Eu separei aqui dois exemplos para a gente fixar esses conceitos. No primeiro eu trago a função f de r para r, definida por f de x igual a x quadrado. E nesse caso, nós podemos observar que a f não é injetora. Por quê? Lá no domínio, por exemplo, se nós considerarmos o menos 1 e o 1, eles são elementos distintos. No entanto, os dois têm a mesma imagem, porque f de menos 1 é menos 1 ao quadrado, que é 1, e f de 1 também dá 1 ao quadrado, que é 1. Né? Então, elementos distintos com a mesma imagem. Então, essa função não tem chance de ser injetora. Além disso, essa função também não vai ser sobrejetora. Por quê? Porque o conjunto imagem, como nós já vimos em aulas anteriores, é um intervalo fechado em zero indo até o infinito. Então, é esse intervalo aqui, que é diferente do contradomínio, que é o conjunto de todos os números reais. Portanto, essa função aqui também não é sobrejetora. A função do exemplo 1 ela não é nem injetora e nem sobrejetora. Já aqui no exemplo 2, nós consideramos a função f de r para r, definida por f de x igual a x. Né? O gráfico aqui, então, é o gráfico da retinha y igual a x, que é uma reta passando pela origem aí, né? Nós já vimos esse gráfico, inclusive, em aulas anteriores. Nesse caso, é muito fácil a gente observar que essa função é injetora. Por quê? Se a gente parte da condição f de x1 igual a f de x2, automaticamente a gente chega na condição x1 igual a x1 igual a x2. Né? Por quê? Pela própria definição da função, que é f de x igual a x. Então, ó, quem que é f de x1? O próprio x1. Quem que é f de x2? O próprio x2. Então, f de x1 igual a f de x2 implica necessariamente x1 igual a x2, então essa função é injetora. Além disso, essa função também vai ser sobrejetora, que nós já vimos aí, né, nas aulas anteriores, que a imagem dessa função é o conjunto de todos os números reais. Portanto, o conjunto imagem coincide com o contradomínio. Então, essa funçãozinha f de x igual a x, ela é injetora e sobrejetora. Portanto, ela é bijetora. Qual que é a importância de uma função bijetora para nós? Nós vamos ver aqui que quando uma função é bijetora, né, como é o caso desse exemplinho que eu coloquei o diagrama de flechas aqui para vocês, quando a função é bijetora, é possível estabelecer uma correspondência biunívoca entre os elementos do domínio e os elementos do contradomínio. Nesse caso aqui, olha, essa f ela é bijetora. Elementos distintos do domínio, né, são levados em elementos distintos aqui do contradomínio, então ela é injetora. Além disso, todo elemento do contradomínio é imagem de alguém aqui do domínio, portanto ela é sobrejetora, então ela é bijetora. Sendo bijetora, né,
o que nós percebemos aqui? Que a cada elemento aqui, né, como vocês podem perceber, a cada elemento do domínio, eu estou fazendo corresponder de modo único um elemento lá no contradomínio. E reciprocamente, olha, dado um elemento no contradomínio, se eu pensar na flechinha que está voltando aqui, eu posso fazer corresponder de modo único um elemento no domínio, né? Então, quando eu tenho função injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, existe essa relação aqui de 1 para 1, né? Entre os elementos do domínio e do contradomínio, e da mesma maneira que eu posso voltar. E essa função que me ensina a voltar é aquilo que eu chamo de função inversa. Então, se o 1 foi no 5, a inversa leva o 5 no 1. Se o 3 foi no 7, a inversa leva o 7 no 3. Se o 8 foi no menos 10, a inversa leva o menos 10 no 8, tá bom? Menos 10 no 8, 7 no 3, 5 no 1. Veja que só é possível existir a minha função inversa se ela for de fato objetora. Só para a gente tentar entender o que está acontecendo. Vamos supor que o 1 e o 3, ao invés do 3 ir no 7, o 3 também fosse no 5. Então, essa flechinha não chegaria no 7, ela chegaria no 5. Então, o 1 e o 3 chegaram aqui no 5. E na hora de eu voltar, para onde é que eu volto? Eu volto para o 1 ou eu volto para o 3? Lembrando, para ser função, na hora de eu voltar, eu tenho que voltar em um único cara. Eu não saberia como é que eu faria para poder voltar. Então, se ela não é injetora, já dá esse problema. Vamos pensar que ela não fosse sobrejetora, por exemplo. Então, vamos pensar o seguinte, que o menos 10 aqui não tivesse sido atingido. Vamos pensar que o 8 era levado aqui no 7. Né? Então, essa flechinha, em vez de estar chegando no menos 10, ela estaria chegando no 7. Então, o menos 10 ficaria sem ninguém chegando nele. E na hora de eu voltar, o menos 10 ia voltar para onde se ninguém veio nele? Eu não saberia também como voltar. Então perceba o seguinte, que é importante que essas duas condições aconteçam simultaneamente, tá? Elementos distintos são levados em margens distintas e todo mundo no contradomínio é atingido por alguém aqui do domínio, tá bom? Ok, então nessas condições a gente pode definir a função inversa, tá? Que nós denotamos assim, ó, por f é menos 1. Observe o seguinte, ó, se f vai de A para B, a inversa vai de B para A, né? Então aqui, ó, se f vai de D para E, a função inversa, f é menos 1, vai de E para D. E ela é definida como nós vimos no diagrama ali anterior, né? Se o y é levado pela função original no x, então o x vai ser levado pela inversa de volta no y. Então, se x é f de y, o y é a f menos 1 de x. Né? Então, se o y, pela função original, foi levado em x, o caminho inverso é pegar x e levar de volta em y. Então, y igual a f menos 1 de x, se somente se o x for igual a f de y. Eu separei aqui um exemplinho, né, para determinar a inversa dessa função aqui, ó, f de R para R, dada por f de x igual a x ao cubo mais 2, vai ficar como exercício para vocês, né? Mostrar aí que essa função é uma função bijetora, portanto ela admite uma inversa. E aí como é que nós vamos fazer nesse caso? Ó? Nós vamos chamar f de x de y, tá? Então aqui y vai ser igual a f de x. Então veja, se o x é levado pela função f no y, o que é o caminho inverso? Pegar o y, né, e levar de volta aonde? No x. Então, se o f de x dá y, significa que a inversa aplicada em y vai me retornar o x. Né? Então, isso significa o seguinte, se eu chamei aqui o y de f de x, né, se y está em termos de x, em função de x, para que eu possa encontrar a inversa, eu tenho que deixar o x em termos de y, né? Um x em função do y. Né? Então, aqui, ó, y é igual a f de x, que é x ao cubo mais 2. E aí, o que eu vou fazer, então? Né? Eu vou inverter essa relação. Ao invés de deixar o y em termos do x, eu vou deixar o x em termos do y. Então, eu vou passar o 2 para cá, ficou menos 2. Depois, eu vou extrair a raiz cúbica para obter x igual a raiz cúbica de y menos 2. E a função que aparecer aqui do lado direito, olha, veja, quem tem que ser ela? A função inversa.
Então chega à conclusão de que f a menos 1 de y é quem? Raiz cúbica de y menos 2. Essa é a inversa. A função original vai daqui para cá. E a inversa faz o contrário. Ela parte daqui e chega aqui. Né? Então, dado um elemento, né, aqui, a função inversa, né, vai associar do lado de cá qual elemento? Raiz cúbica desse cara menos 2. Né? Dado um y aqui, a função inversa associa do lado de cá raiz cúbica de y menos 2. Aí você pode dizer, professor, mas ficou em termos de y aqui e tal, eu gosto mais do x. Não tem problema. A partir do momento que você chegou na expressão, na lei de formação dessa função, a letra que você usa aqui, ela é indiferente, tá certo? Você poderia usar A, B, C, inclusive o próprio x. Então eu coloco x aqui e x aqui. Eu vou ter f a menos 1 de x é igual a raiz cúbica de x menos 2. Que significa que se x é um elemento lá no meu contradomínio da função original, a função inversa vai pegar esse x e associar do lado de cá a raiz cúbica dele menos 2. Tá ok? Bom, pessoal, então é isso. A última observação, né, que eu gostaria de falar com vocês aqui nessa aula é a seguinte, que se f de D para E ela for uma função inversível, então valem essas duas relações que aqui estão. Olha. F composta com f a menos 1 de x é o próprio x, para todo x em E, e f a menos 1 composta com f aplicado em x também é o próprio x para todo x em D. Tá? Observe que aqui é para todo x em E porque E é o domínio da função inversa. E aqui é para todo x em D porque D é o domínio da função original. Tá? E isso aqui não é difícil da gente ver. A gente pode até usar o diagrama para a gente entender isso aí. Ó. Eu tenho 1, apliquei o f em 1, o f de 1 deu 5. Se eu aplicar logo em seguida a inversa, eu volto para quem? Para o 1. Então, 1 pela f foi em 5, né? 1 pela f foi em 5, e o 5, aplicando f a menos 1, voltou no 1. Então, isso significa o seguinte, que f a menos 1 do f de 1 me deu 1. Analogamente, se eu estou com 5 e apliquei a f a menos 1, eu venho aqui no 1. Se eu aplico logo em seguida a f, eu volto para o 5. Então, f do f a menos 1 de 5 também deu 5, tá bom? Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar com vocês hoje e na aula que vem a gente continua aí o nosso estudo de revisão de funções, tá bom? Um abraço para vocês, até mais.